Assalamu alaikum, Ustaz. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz, eu tenho uma pergunta para fazer para o Ustaz em relação ao dia que vamos fazer IT, esse IT que vamos fazer no sábado. O que é que podemos fazer nesse dia, do dia de IT? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Em primeiro lugar, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala que nos concedeu esta grande dádiva que é o Islã. É um grande favor de Allah subhanahu wa ta'ala de conceder o Islã, e sem esquecer também mandar as saudações para o nosso amado e querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Em relação à questão que me coloca, dizer que Allah subhanahu wa ta'ala, ele, como diz, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Allah subhanahu wa ta'ala é quem cria o que ele quer e escolhe. Da mesma maneira como escolheu o Islã para nós como o melhor dini até no dia de Qiyamah, escolheu também os melhores dias, assim como também é sabido que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu alguns lugares, sítios aqui nesta face da terra que ele, o próprio dono, escolheu e deu o valor, ele privilegiou. Então, indo para a resposta, eu diria que estes momentos, estes dias que nos encontramos, hoje é o dia em que começa o Hajj, no oitavo dia, no oitavo dia de Hijjah. Nós sabemos que o Hijjah é um dos pilares do Islã, segundo o hadith do Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadith ibn Umar radiallahu anhuma, onde o Nabi sallallahu alaihi wasallam abordou acerca dos pilares do Islã. Então, entre estes 5 pilares, o quinto pilar é Hajjul Bayt liman istata'a ilayhi sabila. E Hajj como um dos pilares, portanto, do Islã, instituído por Allah subhanahu wa ta'ala, assim como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é uma obrigação para todo muçulmano que reúne condições tanto financeiras assim como física. Ele deve viajar para o sítio que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu, que é Makkah al-Mukarrama, ali tanto no Bayt al-Haram, e praticar os rituais do Hajj. Mas como Allah subhanahu wa ta'ala é tão misericordioso, e ele essa oportunidade não deu só para aqueles que vão para o Hajj, tanto a fim de fazer Hajj, mas sim também deu para todo o Ummah, razão pela qual nós temos estes, como o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse num hadith da autoria de Ibn Abbas radiallahu anhuma, onde o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام أيام العشر, que significa, tanto não existem dias melhores
em que toda ação, tanto toda boa ação, todo tipo de uma prática boa, de boa ação, em que Allah subhanahu wa ta'ala ama mais em relação a estes 10 dias, portanto os primeiros dias de Dhul-Hijjah. Os companheiros do Nabi alayhi salatu wassalam, eles ficaram espantados por saber que existem outras ações que o Nabi sallallahu alaihi wasallam também abordou em como são melhores, como por exemplo o jihad, jihad fi sabilillah. Então é quando eles perguntaram: "Wala al-jihad fi sabilillah, ya Rasulullah?" Mesmo jihad fi sabilillah? E o Nabi sallallahu alaihi wasallam respondeu dizendo que mesmo jihad fi sabilillah, mesmo quem sai, portanto, para a batalha, quem vai tanto para o jihad pela causa de Allah, não compara, quer dizer, em termos de recompensa, com aquela pessoa que praticou boas ações dentro destes 10 dias. Excepto o Nabi sallallahu alaihi wasallam quis tanto excepcionar um tipo de jihad que إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Ele excepcionou um homem que saiu e foi para lá no jihad, portanto ele pessoalmente também levou consigo alguns bens dele, que normalmente a pessoa quando vai ao jihad vai pessoalmente. Então ele foi lá pessoalmente e também foi lá com suas riquezas, com seu cavalo ou com camelo e os seus, quer dizer, pronto, os seus bens. E ele não voltou, portanto, nem ele e nem conseguiu também, tanto, nem devolver algo de lá do jihad, acabou morrendo lá e também aqueles bens também pereceram lá. Então, excetuando este é que tem mais fábula, segundo portanto, esta explicação que o Nabi sallallahu alaihi wasallam nos deu neste hadith, para dizer que qualquer tipo de ação que for praticada, assim como também dentro destes dias, Allah subhanahu wa ta'ala jurou por elas no Surat al-Fajr, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. Allah subhanahu wa ta'ala jura tanto pela aurora e em seguida pelas 10 noites. Segundo Ibn Abbas radiallahu anhu, ele diz que estas 10 noites referidas aqui, walayal ashr, refere-se Ashr Dhul-Hijjah, que são os 10 dias, portanto, os primeiros 10 dias do mês de Dhul-Hijjah. Isso para dizer que Allah subhanahu wa ta'ala, ele sempre deu privilégio, ele escolheu este umma e deu oportunidades que a gente deve aproveitar. Nós sabemos muito bem que nós somos humanos e todo humano não está isento de erros. Nós saímos do Ramadã, onde também estávamos a aproveitar a ocasião de Ramadã, mas passado tanto o Ramadã, Allah subhanahu wa ta'ala sempre tem que nos recordar, porque o objetivo da nossa existência aqui nesta face de terra é ibadah. Então, saímos de um momento para outro momento. Assim sendo, que dizer que terminou o Ramadã, passado algum tempo, veio portanto, o Dhul-Hijjah. Este Dhul-Hijjah também é um dos meses sagrados, que o próprio Allah subhanahu wa ta'ala também falou no seu livro sagrado. Considera-se como Ashhur al-Hurum, os 4 meses. Então, dentre esses 4 meses, está lá o Dhul-Hijjah. Que tem estes dias
que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu, e o Nabi sallallahu alaihi wasallam está a testemunhar a partir deste hadith que eu acabei agora de explicar, em como devem ser aproveitadas. E nós temos que aproveitar a ocasião, porque nós não sabemos se havemos de chegar, portanto, no ano que vem, agora, se também havemos de chegar lá e poder presenciar estes melhores dias do ano, segundo, portanto, os ulama consideram como os melhores dias, portanto, do ano. Por quê? Porque dentro destes dias, portanto, está lá o Ibadatul Hajj, está lá o Arafah, portanto, o Siyam Yawm Arafah, que também, por exemplo, o Siyam o Yawm Arafah, que é o jejum do 9º dia, tanto do mês de Dhul-Hijjah, que este ano vai calhar numa sexta-feira. Então, ele, quer dizer, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, segundo o hadith de Abi Qatada, quando foi perguntado acerca do fadla que tem este mês, quer dizer, o somo deste dia, ele disse: "Ahtasibu ala Allah annahu yukaffiru as-sanata al-madiyah wal-baqiyah", ou como fala alayhi salatu wassalam. Quer dizer, o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz aqui que eu julgo que quer dizer, a recompensa de quem jejuar este dia de Arafah, ele será tanto perdoado os pecados passados e os pecados tanto posteriores, que vêm tanto do ano a seguir. Então, este é um grande privilégio que o Ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem. Para além disso, também temos o dia de Eid, que tanto vai calhar também no sábado. E naquele dia nós sabemos muito bem, existe aquele grande ibada, que é o sacrifício. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Fasalli li rabbika wanhar". Então, naquele dia nós celebramos o Eid. Depois do Eid é quando vamos abater, portanto, o animal, fazer sacrifício. E este nahr, este sacrifício também é ibada. É ibada. E o muçulmano, quando abate um animal, ele deve direcionar para Allah subhanahu wa ta'ala. Segundo Allah subhanahu wa ta'ala diz, como Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão al-Karim: "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin". O Muhammad diz, tanto, na verdade, o meu salat, as minhas orações, wa nusuki, e o meu sacrifício, wa mahyaya, a minha vida, o mamati, e também, portanto, a minha morte, tudo isto pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, todo ibada que a gente faz, temos que direcionar a Allah subhanahu wa ta'ala. E esse é um dos, por isso em cada ibada que o muçulmano faz, que o muçulmano pratica, ele deve ter ikhlas para Allah subhanahu wa ta'ala aceitar este ibada. Então, mais ou menos eu queria, portanto, dar quer dizer, esta breve explicação, mas em relação ao dia de amanhã, existe uma particularidade em relação ao jejum. Nós sabemos muito bem que é proibido a gente singularizar ou jejuar, portanto, o Jumá ele só. Quer dizer, quando alguém quer jejuar, não pode, portanto, jejuar numa sexta-feira só, é haram. Existem provas, tanto tem hadiths tanto autênticos que falam sobre isso. Então, e o Arafah também calha na sexta-feira. Então, o recomendável é a pessoa que tiver a intenção de jejuar a sexta-feira, tanto o Yawm Arafah, ele deve anteceder, deve jejuar quinta e sexta-feira, que nem como hoje, quinta-feira, nós sabemos muito bem que é permissível tanto o Siyam, até o Nabi alayhi salatu wassalam, ele fazia somo, ele jejuava, portanto, segundas e quintas-feiras. Então, quinta-feira não é proibido a pessoa fazer somo. Com isso, porque existem tanto informações por aí, onde as pessoas falam que não podemos jejuar porque isto tem a ver com o fadla do dia. É verdade, não estamos a proibir as pessoas a fazerem o somo de Arafah, mas sim estamos a dar aquilo que, portanto, é a orientação do Nabi sallallahu alaihi wasallam.
porque essas palavras são palavras dos ulama. Para tanto observar uma coisa, são palavras dos ulama. E quando se fala de ulama, palavra do álimo, nenhum álimo invalida a palavra do Nabi alayhi salatu wassalam. Não invalida, tanto qualquer palavra de um álimo não invalida. Aliás, o álimo segue ao Nabi sallallahu alayhi wasallam. Então é preciso a gente ter muita cautela, muito cuidado, porque muitas das vezes podemos contrariar as orientações do Nabi alayhi salatu wassalam, pensando de que estamos a seguir tanto a pura verdade, porque o imam fulano falou, não existe nenhum imam dentre os imãos tanto do Islã, aqueles tanto antepassados que contrariaram o Nabi sallallahu alayhi wasallam. Com isso, para dizer que precisamos nos acautelar quando encontramos estes textos, percebermos melhor para não criar fitna no seio do Ummah, porque outras pessoas parece que o álimo é quem fica à frente do Nabi e o Nabi segue o álimo. Não é verdade isso, porque Allah subhanahu wa ta'ala já nos chamou a atenção dizendo que فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. É preciso ter muito cuidado, muita atenção àqueles que contrariam a ordem do Nabi alayhi salatu wassalam, portanto abranger-lhes o castigo. Então todo cuidado é pouco, por isso eu queria tanto observar essa parte. Ninguém está proibido a fazer o somo, portanto dia de Arafah, mas segundo o Nabi sallallahu alayhi wasallam, até ele num belo dia, tanto chegou na casa da sua esposa, chamada Joairia, e era numa sexta-feira, encontrou ela enquanto estava de sono, perguntou, estás de sono? Sim. Ela respondeu que sim, estou. Jejuaste ontem? Ela disse não. Vai jejuar amanhã? Ela disse não. Quer dizer, como era sexta-feira, está a dizer jejuaste ontem, quer dizer quinta-feira, para dizer que não pode jejuar sexta-feira só. Então, aí significa que o Ustazi, as pessoas que jejuaram hoje com quinta-feira, amanhã devem continuar também com o jejum. Afirmativo. Tanto esse que é o melhor para nós, tanto não contradizermos aqui este hadith e outros hadiths, onde o Nabi sallallahu alaihi wasallam fala acerca da proibição. É proibido jejuar na sexta-feira. Independentemente é proibido. Muito mais quando é somo de sunnah, é proibido. Então não temos aqui argumentos que imam fulano falou ou imam fulano não existe nenhum imam que está acima, portanto, do qawl de Nabi alayhi salatu wassalam. Nunca se repara a palavra de alguém, seja quem for, quando o Nabi sallallahu alayhi wasallam falou, portanto, ele explicou portanto, as coisas. Então, eu queria tanto explicar esta parte, portanto, deste hadith. O Nabi sallallahu alayhi wasallam proibiu a esposa para não jejuar naquele dia porque ela não tinha a intenção de jejuar, tanto no dia seguinte, e também não havia jejuado no dia anterior, que era quinta-feira. Então, a partir deste hadith e outros hadiths, e hadiths autênticos, aqui logo nós temos prova de que o Nabi sallallahu alaihi wasallam tanto proibiu o jejum tanto da sexta-feira. Agora, Ustazi, em relação ao jejum, porque tenho visto que quando for o dia de Ramadã, antes de irmos fazer Eid, quebramos em casa. Então este Eid, estão a dizer que não podemos quebrar antes de fazermos Eid. Eu queria saber qual é a diferença que existe entre este Eid e este Eid, porque é que lá quebramos em casa e aqui, aliás, quebramos antes de Eid e aqui quebramos depois de Eid. Sim, em relação à questão que me coloca, eu tanto responderia o seguinte, quer dizer, o dia de Eid, quer dizer, Eid al-Fitr, que é o Eid tanto depois de terminar o Ramadan, a gente tem que comer primeiro como tanto forma de que no dia de Eid não se pode jejuar. Então a pessoa, como nós vinhamos jejuando, então temos que comer tanto alguma coisa naquele dia, logo de manhã, e depois
vamos tanto no Musalla, tão muito cedo, para podermos fazer tanto o Eid agora. E este Eid al-Adha, que é o Eid de sacrifício, nós temos o ritual, que é o ritual tanto do sacrifício. Como eu falei antes, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Fasalli rabbika wanhar". Primeiro faz o salat, depois faz o sacrifício. Então, temos que ir tanto ao Musalla, fazer o Eid, e depois daí voltamos para casa e decolamos ou abatemos tanto o animal e vamos também usufruir daquela carne, daquele animal que nós tanto abatemos. Esta é que é a orientação do Nabi alayhi salatu wassalam. Mas não quer dizer que naquele dia não pode você comer alguma coisa, porque não pode parecer que você jejuou. Pode comer algo, mas o sunnah realmente é esse de a gente no Eid al-Fitr temos que comer alguma coisa, tâmara ou qualquer coisa que pronto estiver ao nosso alcance. Dali vamos para o Musalla. Agora este já é ao contrário. Vamos depois, quando voltamos, podemos já nos preocupar em questão de abate, para depois também usufruirmos da tal carne, tanto do Qurbani, né? Eu daria tanto essa resposta. Allahu A'lam. Agora, outra questão é que eu queria saber, é obrigatório de quem decolar um animal este dia de Eid, ou é sunnah decolar animal este dia de Eid, mas acontece nós somos pessoas. Por exemplo, você pode ter uma pessoa doente lá em casa e você tinha aquela fé de decolar o seu animal ali, mas acontece que a sua pessoa ali já perdeu a vida e você já tinha aquele cabrito ou aquela vaca ali para decolar. Neste caso, o que podemos fazer? Vamos entrar a pessoa, depois viemos decorar o animal, ou vamos decolar o nosso animal para começarmos com o enterro daquela pessoa? É assim, primeiro dizer que o Qurbani faz parte de sunnah mu'akkada, quer dizer, é sunnah, portanto, mu'akkada, não é, portanto, um fard, quer dizer, como uma obrigação, mas é um sunnah recomendável a pessoa, portanto, fazer. E isto depende da posse, das possibilidades da pessoa. Aquele que tiver é muito melhor, porque é ibada, como eu disse tanto anteriormente, que decolar é ibada. Então, sendo ibada, quer dizer, quando você tiver, é melhor fazer. E primeiro, tanto fizemos o Eid, e depois é que sacrificamos o animal. E agora, em relação a essa questão, portanto, coincidiu, eu tenho o meu animal para decolar, mas também acontece que Allah subhanahu wa ta'ala também trouxe tanto o musiba. Então, aqui há questão de prioridade. Nós sabemos que uma pessoa, quando perde a vida, muito mais no Islã, é recomendável a gente preparar o corpo da pessoa e enterrarmos. Quer dizer, nós temos que fazer o quê? Ta'jil, apressarmos com os preparativos para o Mayyit. Então, podemos priorizar, portanto, este funeral, e se não nos... Porque aqui o que acontece é que este dever aqui, este é prioridade, e o Nabi sallallahu alaihi wasallam tanto nos recomendou. Nós temos que apressar com tajhiz tanto al-mayyit. Agora, não significa que só o tempo de nahr, que é o sacrifício, é só naquele tanto dia só. Não, existem também outros dias subsequentes, que é, por exemplo, que o Nabi sallallahu alaihi wasallam chamou de ayyam al-tashriq.
que é o 11º dia, 12º dia, 13º dia. Então, portanto, por esta situação, este musiba, nós podemos tanto apressar se nos tanto dar o tempo de decolar naquele dia, porque não quer dizer que nós vamos permanecer no Maqbara todo dia a fazer o enterro. O enterro pode levar o seu tempo. Depois de voltarmos lá, então voltamos a casa, sacrificamos o nosso animal. Não é nenhum problema. Já cumprimos tanto com estas duas orientações. Ou por outra, podemos deixar para o dia seguinte, se vermos que não vai nos dar tanto decolar, portanto, naquele dia. Allah subhanahu wa ta'ala quer sempre o fácil para nós. Yuridu Allahu bikum al-yusra, wala yuridu bikum al-usra. Allah quer aquilo que é fácil para nós. Então, a resposta que eu tanto poderia dar agora é essa de apressarmos tanto com tajhiz, porque aquela pessoa não pode tanto também ser guardada dentro, porque nós estamos já preocupados com este nahr. Primeiro vamos tanto fazer o funeral, depois voltamos, podemos tanto sacrificar um animal. Por último, eu queria saber, depois de fazer o sacrifício, de matar este animal, de decolar este animal, como é que podemos distribuir? Quais são as pessoas que dá para dar este animal? Bismillahirrahmanirrahim. Sim, em relação à questão que me coloca sobre a distribuição tanto da carne de Qurban, na base do Sharia, Allah subhanahu wa ta'ala não especificou em termos da quantidade. Embora alguns teólogos, os ulamaus, chegaram de explicar que pode-se distribuir em 3/3, mas os versículos não apontam exatamente essa distribuição. Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ وَالْفَقِيرَ. Os mufassirin aqui refere-se, quer dizer, como algo mustahab, quer dizer, é sunnah, depois do abate, portanto, do animal, a pessoa que abateu comer, quer dizer, comer a parte daquele animal. Fakulu minha, tem que repartir, portanto, uma parte é mustahab, quer dizer, é sunnah, repartir uma parte para a pessoa que abateu, tanto se beneficiar com a sua família, e outra parte já pode servir para sadaqa, distribuindo para al-fuqara. Por isso vem aqui وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ. Al-ba'isa é a pessoa mais carenciada, aquela pessoa mais aflita, necessitada, e também o pobre. Então, no outro versículo também Allah subhanahu wa ta'ala, no mesmo Surat al-Hajj, diz فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا al-qani'a wal-mu'tar. Então, aqui alguns comentadores de tafsir, eles perceberam que é a partir daqui que perceberam de que pode se repartir em 3/3. Então, um terço para a pessoa que decolou o animal, e outro terço para portanto, os necessitados, quer dizer, distribuir para os necessitados, e outra parte, outro terço, pode servir para, quer dizer, como, quer dizer, oferecer tanto amigos e vizinhos, por aí fora. Mas o essencial, tanto na carne, tanto de Qurban, é aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala tanto nos recomendou, a gente se beneficiar depois de abater. Em termos da quantidade, vai depender, portanto, daquilo que você
ver, e não é obrigatório, quer dizer, não é obrigatório para a pessoa, quer dizer, estas divisões, vai depender tanto de si. Aquilo que achar que vai depender de si. Epa, se for, quando eu levar uma parte, posso dar 1 quilo tanto ao fulano, outro quilo para o fulano, isso depende. Não há que exatamente, no versículo não está especificado a quantidade da distribuição. Então esta parte é a parte que eu queria aqui abordar. Allah sabe tanto melhor. Jazakumullahu khairan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.